Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros, amigos e amigas. Hoje nosso encontro é aquele encontro sobre o curso em capacitação em dependência química para você que tem interesse de participar de algum grupo de apoio, para você que quer participar de alguma clínica, para você que quer fazer alguma coisa na sua comunidade. Nós estamos deixando disponível aí o material que a gente tem. Esse aqui é uma das apostilas que a gente vai usar. São 3. Essa aqui é uma delas e tem um livro. O livro não está aqui perto aqui. E aí, você tem que ter em sua cabecinha, em sua mente o seguinte: o trabalho que eu vou fazer vai ser um trabalho religioso, o trabalho que eu vou fazer vai ter uma equipe multidisciplinar, ou seja, vai ter um terapeuta, vai ter um psicólogo, vai ter um conselheiro, vão ter sei lá, alguém na área da saúde, por exemplo, um enfermeiro ou enfermeira, né? Vai ser uma clínica, a pessoa vai ficar internada, a pessoa vai ficar só de passagem, vai lá, vai ficar o dia todo e depois vai embora, né? Então a gente tem que ter essas noções na nossa cabeça. Irmão Gerson, eu quero montar um grupo de apoio. Sim, então já existe vários grupos. Se você tiver interesse, vai visitar um dos grupos, tem vários grupos aí, você tem que pesquisar, né? Aqui na região de São Pedro nós temos o AA, nós temos o Amor Exigente, nós temos vários grupos aí. O grupo que a gente fazia parte, da instituição que a gente fez parte como voluntários de 2003 a 2009, não atua mais aqui na região. Tem ainda a sede lá num outro bairro, né? Não sei mais como que andam os movimentos, mas o trabalho que a gente fazia aqui envolvia também a fé, a religião. Por utilizar também muito a Bíblia Sagrada. E nós aqui, nós utilizamos a Bíblia, eu particularmente, utilizo muito a Bíblia Sagrada. Então, como se inicia um grupo de apoio? Tem demanda, tem pessoas querendo ajuda, né? Usuários, familiares, porque o usuário é um dependente químico e os familiares são codependentes químicos. Também participam aí de alguma maneira ali do vício, sofrem junto, né? Então tem todo esse processo aí. Então, o importante é entender que existe a demanda, entender que as pessoas querem buscar ajuda, porque é muito difícil, é um trabalho muito difícil. Não é para qualquer pessoa que está na linha de frente, não é fácil. E para aquela pessoa que está dentro desse abismo conhecido como uso de drogas, uma pessoa que está aí dedicada durante praticamente todo o seu tempo é dedicado a conseguir mais droga, é muito difícil de sair. Então, fica essas dicas aí. E aí você vai ter que pensar um local, né? Exemplo, nós quando fazíamos o trabalho aqui no bairro Santos Dumont, em Juiz de Fora, a gente tinha uma parceria com a Igreja Católica. Então, o padre responsável, a gente foi até o padre, conversou com o padre nos forneceu uma sala era emprestada. Então, nos dias das reuniões, a gente ia até a pessoa que ficava com a chave, pegava a chave, ia lá, abria a sala, ficava responsável para cuidar da sala, para manter a sala limpa, ficar de olho no banheiro e depois ir lá no horário certo, usar durante o horário disponível e depois entregar a chave. Nós hoje, se nós fôssemos montar aqui, né, um grupo de apoio, a gente teria o espaço que é nosso entre aspas, a gente só toma conta, né? Então a gente não paga aluguel, a gente tem os gastos, tem o gasto com água, luz, internet. As crianças, os jovens, os adolescentes aqui lancham durante todas as atividades, então tem gastos, certo? Nós temos alguns apoiadores que nos ajudam muito, muito. É o caso do Afonso, da Rita, do São André, do Edinaldo, Bispo Marcelino, da Igreja de Deus no Brasil, e várias outras. O Silvio da Agropecuária, que é nosso parceiro, o Fernando da Padaria. Então são pessoas que nos apoiam aqui, a Luciene. Então tem que pensar nisso. Oi, irmão Gerson, eu quero montar um grupo de apoio para ajudar a minha comunidade. Sim, com certeza a sua comunidade vai ter demanda. Outra coisa, o grupo que você vai montar, as pessoas vão ter que ir, tá? Presta atenção no que eu vou dizer, tá? Ir sem ter usado nada. Porque acontece muito o seguinte, você está com a porta aberta, vai chegar alguém que bebeu alguma coisa. Muitas vezes acontece isso, muitas vezes. E aí, você vai receber essa pessoa, não vai?
vai chamar ela para um local mais ao lado, vamos ali, vamos ficar mais ali, porque muitas vezes essa pessoa um pouco mais alterada, ela pode atrapalhar o grupo, tá? Certo? Como que vai funcionar o grupo? Vamos fazer uma roda, vamos nos conhecer, vamos fazer uma oração. Alguns grupos utilizam a oração da serenidade. Oração da serenidade, é bonito. Eu coloco a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para juntos estarmos fazendo aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras, força. Então, vai trabalhar com oração? Sim, praticamente todos os grupos utilizam aí alguma oração. Geralmente, praticamente todo mundo conhece o Pai Nosso. Então, vamos fazer um Pai Nosso? Vamos. Então as pessoas vão se sentar. Eu falei no primeiro encontro, primeiro encontro, sobre a importância de ter um caderno para você anotar as coisas. Os conhecimentos vão surgindo, você vai conversando com as pessoas vão compartilhando as suas vidas, você tem condição de anotar. E é importante você fazer um registro de eventos significativos. Tanto o seu, que está na linha de frente, quanto as pessoas que vão estar ali buscando uma ajuda especializada, né? Tem muitos casos que nós vamos ter que fazer muitas parcerias. Na nossa época, Marcelo, Rondinelli e Gerson fizemos os cursos de conselheiros. Nós tínhamos a Amanda, psicóloga. Depois a Amanda precisou sair, foi trabalhar num outro setor, entrou outras pessoas e assim os trabalhos foram acontecendo. Depois eu me desvencilhei, eu saí da instituição, eu e outras pessoas, mas os trabalhos continuaram durante um tempo. Depois eu perdi um pouco de contato com o pessoal, né? Mas é um trabalho bonito, é um trabalho difícil, né? E é muito interessante a gente estar pensando nessas coisas. Irmão Gerson, nós vamos trabalhar numa clínica, então. Se você for trabalhar dentro de uma clínica, aí você não se preocupe, porque a clínica já tem a sua rotina, certo? Irmão Gerson, vou participar do AA, então não se preocupe, porque lá dentro do AA já tem toda a sua rotina, toda a sua estratégia, eles têm a sua literatura, eles têm o seu livro, né? Seu livro oficial, assim como o Amor Exigente e tantos outros grupos aí. Não, irmão Gerson, eu quero montar um grupo de apoio na minha comunidade, o pastor me emprestou a sala, o bispo me emprestou, ou o padre, ou o empresário aqui vai patrocinar um trabalho aqui na empresa, então é iniciar do zero, então vamos deixar essas dicas aí para você aí. Futuramente eu vou pegar todo esse material que eu tenho, eu vou digitar isso, vou criar aí uma... Porque a minha tá... a minha apostila tá toda rabiscada. Vou mostrar. Nossa. Tá tudo escrito. Tem recorte de jornal, então eu vou deixar futuramente este material digitado no computador, bonitinho. Aí se a pessoa tiver interesse, irmão Gerson, me fornece essa apostila, aí eu vou pegar o e-mail da pessoa e enviar para a pessoa estudar, deixar aí livros que possam ser pesquisados, a própria Bíblia Sagrada, quais os textos. Nós tínhamos um texto base que era Lucas 15, 11, 32, que é a parábola do filho pródigo. Certo? O que é o filho pródigo? É um jovem que tinha uma família, a família tinha uma condição, né? Num determinado momento ele pede ao pai que lhe dê a parte da herança que lhe pertencia. O pai vai lá, divide a herança em duas, fica uma parte com o irmão mais velho, o irmão mais jovem pega a sua parte e vai embora e vai viver a sua vida de qualquer maneira, desperdiça os seus bens e ele vai recaindo, caindo, até um ponto que ele tem menos valor do que um porco. Olha que interessante. E olha só, tá? Um livro que foi escrito para judeus, o porco é o bicho mais imundo para eles lá. Então, uma pessoa que tem menos valor do que um porco, porque ela está abaixo da imundície. E só quando ele está lá embaixo mesmo é que ele entende que ele precisava fazer alguma coisa, e ele começa a refletir, e ele entende que lá na casa do pai dele ele era muito bem cuidado, e aí ele começa o seu processo de retornar para casa. Então é chamado o retorno do filho pródigo.
e ele é muito bem acolhido pelo seu pai. Então tem isso também, o acolhimento. Como que nós vamos acolher essas pessoas? Hoje, infelizmente, um dos maiores problemas, pelo menos o mais visível, é o tal do crack, certo? Mas a gente não pode deixar de entender que o alcoolismo talvez seja um dos mais prejudiciais para a sociedade. Porque a pessoa bebe e vai dirigir. Então ela bate o carro, ela atropela as pessoas, o sistema único de saúde é sobrecarregado, então aquela vaga que poderia ser destinada para uma criança que está com problema de saúde, eu vou ter que colocar alguém ali que bebeu e bateu o carro, ele está todo ferido, então ele está, por causa dessa inconsequência, ele está pegando uma vaga que poderia ser para uma criança, ou para uma mulher, ou para um idoso, certo? Então a gente tem que ter essas coisas em mente. Tá, vou montar um grupo de apoio, sim. Como vai ser a equipe? Tá, tem um conselheiro, beleza. Você é conselheiro? Sou. Você entende da área? Sim, eu fiz parte e tal, beleza. Vai ter um psicólogo? Sim, nós convidamos uma moça, uma amiga da gente, ela vai vir de 15 em 15 dias para dar uma olhada no pessoal. Sim, vamos trabalhar com um caderninho? Vamos ter um RES, um registro de evento significativo? Sim, vamos ter. Vamos fazer oração? Sim, vamos fazer oração. O local é alugado? Não, não é alugado. Opa, então beleza, então é menos um gasto aí. Então tá. E aí o grupo precisa ser coeso, tá? Se encontrando fora dessa reunião, para poder estar se atualizando, se fortalecendo também, né? Tá fazendo encontros, tá meditando, tá buscando mais informações para poder passar essas informações ali, para poder saber ouvir, para poder saber dar o feedback. O que é o feedback? Vamos compartilhar como que foi o seu dia, sou fulano. Aí eu sou fulano, vai. Olha, meu dia hoje foi muito chato, eu briguei com a minha esposa, aí eu fui trabalhar, aí eu briguei com o meu patrão, o meu filho tá me dando trabalho, não sei o quê. Aí eu passei no bar, eu ia beber só uma cerveja, eu bebi 5 e tal. Aí nessas falas, a pessoa que está responsável, ela vai ali captando a mensagem, a postura, o jeito de falar, o jeito de olhar, e através desse entendimento ele vai dar um feedback, ele vai dar um retorno. Olha, quando o senhor se aborrecer, por que o senhor não vai fazer uma caminhada? E assim a gente vai aprendendo aí a dar essas informações aí para as pessoas, né? A Organização Mundial da Saúde, eu falei isso no primeiro encontro, mas é bom a gente estar sempre reforçando, vai dizer que droga é qualquer entidade química ou mistura de entidades. É interessante eles usaram a palavra entidade, né? Que altere a função biológica e possivelmente a estrutura do organismo. Então, é vasto, é vasto. Qualquer coisa pode ser uma substância que altere a estrutura do organismo. Qual organismo? Daquele que está utilizando a certa substância. Hoje nós temos as drogas que são ilícitas, que são drogas ilícitas, são drogas que não são permitidas a sua comercialização. Nós temos a maconha, nós temos o crack, nós temos a cocaína, nós temos o êxtase, nós temos um monte de coisa aí, tem um monte de coisa aí. E nós temos as drogas lícitas, são drogas que são permitidas o seu comércio. Quais? Um monte. Um monte. As bebidas alcoólicas, qualquer bebida alcoólica. O cigarro, o charuto. Aí você fala assim, ô irmão Gerson, aonde tem esses negócios aí? No mercado, na padaria, no açougue. E existe, organizado, bonitinho, um lugar chamado drogaria. A farmácia. É o local onde você encontra aí drogas aí. Basicamente, todos os grupos, os materiais que existem hoje são baseados no modelo Minnesota. Nós vamos falar um pouquinho desse modelo mais para frente, que começou esse trabalho lá, em que, se eu não me engano, era uma enfermeira que parava para ouvir as pessoas e tal. E aí foi nascendo a ideia de aconselhamento, de parar para ouvir, né?
nós temos que ter noção de que é um trabalho que não demonstra muitos frutos, certo? Por isso que minha esposa e eu, a iniciativa é toda dela, é de trabalhar com crianças. Então hoje, basicamente, quando chega uma criança aqui de 3, 4 anos, a gente já está fazendo prevenção. Por que prevenção? Porque eu preciso passar para uma criança, para um adolescente, um jovem, que tem coisas que ele não precisa. Ele precisa beber água. A água é importante. Ele precisa respirar. Respirar é importante. Ele precisa do arroz e o feijão. O arroz e o feijão é importante. Ele precisa trabalhar a cabecinha dele. A cabecinha dele é importante. Ele precisa trabalhar a sua espiritualidade. A sua espiritualidade é importante. Mas tem coisas que ele não precisa. Ele não precisa usar crack. Não precisa. Não precisa. Não foi recomendado por um médico. Ele não precisa fumar maconha. Não foi recomendado por um médico. Essa criança precisa fumar um cigarro de maconha durante todas. Não foi recomendado. Não necessita. O seu organismo não necessita daquilo. O organismo necessita de ar, água e alimentos. Só. Ponto final. Então, se a gente conseguir fazer com que uma criança, um adolescente, um jovem entenda que ele não precisa dessas coisas, e a gente conseguir que ele adie o máximo possível, algum dia ele cismar de experimentar, a gente já tem um ponto ganho, certo? Vou te dar um exemplo simples, nós temos o João. O João vai fazer 18 anos agora, em março. O João não bebe, o João não fuma, o João se afasta desses grupos. É isso aí. O João, ô João, vamos fazer uma festinha e tal. O João, não. O João está meditando na palavra, o João está trabalhando, o João está buscando melhorar a sua condição espiritual, o João medita na Bíblia, o João vai fazer uns cursos para poder melhorar lá na empresa. E assim ele vai criando essas estratégias para conseguir manter-se de pé, para conseguir ter as suas condições de dizer não quando for ofertado essas coisas. Quer? Não, não quero, não preciso. Quer experimentar isso aqui? Que não quero, não preciso. Então, essa é a ideia aí. E a pessoa que já está afundada aí dentro desse abismo de uso de drogas, ele precisa ter uma mudança de paradigmas. Ele precisa estar o tempo todo tentando criar situações para abrir mão desse hábito e colocar outra coisa no lugar, porque senão não consegue. E muitas vezes a pessoa que consegue parar por um tempo, ela não muda a sua postura. Ela parou de usar a substância, mas é como se ela ainda estivesse naquele mesmo ritmo de quando ela usava. Ela continua nervosa, ela continua agitada, ela continua depressiva, ela continua ansiosa. E aí é preciso ter uma mudança mesmo, mudança de paradigma, mudança de direção, mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudança de tudo. Olhar os afetos, olhar os sentimentos, porque senão a pessoa não dá conta aí. E a gente precisa estar o tempo todo também, eu anotei aqui, trabalhar a cognição, trabalhar isso aqui, esse computador quântico que nós temos dentro da nossa cachola. Colocar coisas na nossa hierarquia de valores, colocar coisas que realmente importam. A minha vida é importante? Sim. Então, se eu encher o meu organismo de porcaria, vai dar a entender que a minha vida não é tão importante assim, né? Então eu estou me degradando antes do tempo. Estou destruindo o maquinário antes do tempo. Então eu preciso estar colocando na hierarquia de valores. O que é importante para mim? Minha família é importante. Meu trabalho é importante. Minha faculdade é importante. Né? A minha casa é importante. Né? A minha obra social é importante. A minha busca por Deus é importante. Então é isso. Então muitas vezes a gente precisa estar sempre mostrando isso para a pessoa. Olha, mas você tem uma família tão maravilhosa, tão boa, né? E é difícil mesmo, tá, gente? É um trabalho muito difícil aí. Mas nós vamos colocar toda essa maravilha aí. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa.
O feedback, falei, tem empatia. Empatia é interessante. O que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso é difícil, tá? Difícil. Filosoficamente é impossível eu me colocar no lugar de um outro ser humano. Eu não sei o que ele está sentindo, o que ele está pensando, como que ele viveu a sua vida até naquele momento. Eu não sei o que ele está pensando dali para frente. Então é difícil. Mas é uma tentativa de se sensibilizar com um outro humano. É uma tentativa de estender a mão, falar, olha, os portões estão abertos. A gente tem pessoas que batem aqui que têm problemas com drogas. Não é pouca gente, não. São adultos. Adultos. E a gente consegue, durante alguns poucos minutos, falar uma ou outra coisa para que seja uma tentativa de ajudar essa vida. Então, se você quiser aproveitar este material, nós vamos disponibilizá-lo aí para que a gente consiga fazer um trabalho de qualidade, certo? Eu vou ler aqui uma coisa sobre o tabagismo, o cigarro, tá? Para a gente concluir o encontro de hoje. E aí depois nós vamos, com o passar dos dias, entrando e aprofundando. Tem toda uma dinâmica, tem todo um temário aqui para que a gente consiga aí ajudar os irmãos aí que tem esses problemas seríssimos aí, né? Tabagismo ou o cigarro é o principal fator de risco para o câncer de pulmão. Sabe o câncer de pulmão? É sério, tá, gente? É sério. Os tumores malignos que se desenvolvem no pulmão são a principal causa de morte por câncer entre homens e mulheres. O motivo é a alta agressividade da moléstia que se espalha facilmente pelas vias linfáticas, atingindo outros órgãos. Gente, as vias linfáticas, quando a gente respira profundamente, a gente está ativando a linfa. A linfa é como se fosse um sistema de limpeza do organismo. E é isso que a matéria está dizendo aqui. Em todo o mundo ocorrem 1.200.000 novos casos de câncer pulmonar por ano no Brasil. São 20 mil novos casos por ano. Não, 1.200.000 novos casos de câncer pulmonar por ano. Tá? Ponto. No Brasil são 20 mil novos casos por ano. O número pode ultrapassar 60 mil casos por ano, pois nem todos os atestados de óbito notificam a real causa da morte e qual tipo de câncer causou a morte. O cigarro é o principal fator de risco do câncer de pulmão. Cerca de 90% das vítimas foram por causa do fumo. A nicotina é uma substância química que tem no cigarro, no fumo, causa dependência e a combinação de centenas de outras substâncias presentes no fumo causam o câncer. O câncer pulmonar detectado precocemente chega a ter chance de cura entre 70% e 90%. Mas os tratamentos existentes são caros, penosos, dolorosos e quem depende da saúde pública fica numa situação ainda pior. Saiba que é melhor prevenir do que remediar, é melhor parar de fumar do que ter câncer de pulmão. Isso é uma matéria que eu retirei de um jornal, infelizmente eu dei uma mancada aqui. Eu não coloquei qual jornal que é, eu só recortei a matéria. É um erro que eu cometi aqui. Teria que ter o nome do jornal aqui, tá, gente? Foi um erro meu aqui. Será que adianta ainda mostrar que o cigarro contém inúmeros produtos químicos cancerígenos? Será que ainda adianta mostrar estatísticas de pessoas que fumavam e morreram de câncer? Já dizia Jesus que para ouvir e ver é preciso ter ouvidos e olhos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não feche os olhos para a realidade. Pare de fumar. Certo? E aqui tem uma outra pequena matéria. Essa aqui é do jornal Amigos do Noivo. É uma instituição aqui de Juiz de Fora. Vida sim, drogas não. É uma matéria muito interessante. Eu recebi o jornal. Depois eu acho que eles pararam de entregar. E eu gostava de recortar essas matérias aí. Os usuários de drogas são os últimos a saberem que são dependentes. Esta frase reflete uma triste realidade, a dificuldade do dependente de admitir que a droga está dominando.
Os usuários de drogas acham sempre que estão no controle da situação, que dominam a droga e por isso param quando quiserem. Diante disso, afirmam que a droga é uma dominadora perfeita, pois apesar de escravizar o usuário, deixa-o pensar que está no controle. Ela é humilde, deixa seus escravos divulgarem para todos que a comandam. Se você quiser viver uma vida de mentira pensando que comanda a droga, o problema é seu. Se você quer encarar a realidade e lutar contra essa escravidão avassaladora das drogas, nós podemos ajudá-lo. Então aqui ele estava fazendo uma propaganda na época que o projeto lá funcionava aqui na região e no bairro Dom Bosco. Certo? Então é isso. Hoje nós vamos parar por aqui. O vídeo já alcançou meia hora. Nós vamos aprofundando aí durante o tempo, né, durante os encontros. E depois eu vou me comprometer aí a preparar uma apostila e deixá-la disponível para entregar via e-mail aí, tá? Então vamos parar por aqui por hoje. Hoje é dia 11. E aí depois a gente vai aprofundando na apostila. Na outra apostila também. Na outra apostila vai contar um pouco da história de como iniciou aí todos esses trabalhos em torno do aconselhamento, certo? Então, provavelmente no próximo encontro, vou pegar outra apostila, que já tem os outros materiais, sobre o início do processo aí do aconselhamento aí, certo? Então é isso. Vamos encerrar com uma pequena oração. Porque a oração é a chave da vitória. Irmão Gerson, eu quero ajudar as pessoas que têm problema com drogas, mas eu sei que é difícil. Continue com as suas orações. Ore e labore. Certo? A oração é a chave da vitória. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2025. Abençoe a pessoa que está aí do outro lado desta tela, que está tomando a iniciativa de poder fazer algo para si e para o próximo. Te agradeço pelo dom da vida, te agradeço por este lugar, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado mais uma vez, agradeço pelo teu sacrifício há 2000 anos atrás naquela cruz. Te agradeço pela essa vida, pelo planeta maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu.